nos braços do Abba. Não há outro lugar melhor para estarmos e desfrutarmos de paz, senão nos braços de papai. A expressão Abba é uma expressão da língua aramaica, a primeira língua que o povo judeu falou. Depois eles adotaram o hebraico. E nas nossas Bíblias, em versão português, não é traduzido Abba como papai, mas encontra-se a própria palavra Abba, que traduzido para o português significa papai, ou paizinho querido. O meu encargo aqui esta noite é oferecer a você a palavra que o Espírito Santo me deu esta manhã, de forma que ao término desta mensagem, você saia daqui ainda mais convicto, se é que você já é, e eu creio que sim, de que você é muito amado por papai. Hoje é dia dos pais, e eu criei 2 filhos e 2 filhas, e ganhei de presente 2 genros e 2 noras, e tenho 12 netos, família grande, e há momentos que nós nos sentimos sem pé de apoio, sem saber o que fazer, sim ou não, papai? Há momentos que nós nos sentimos pressionados, em crise, e eu queria te dizer que nesses momentos, são os momentos mais cruciais, importantes, necessários, indispensáveis, que nós devemos nos lembrar que temos um pai, e que nós podemos ir ao colo dele, receber o seu abraço paterno de amor, e nos descansarmos, desaguando nele o nosso estresse, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos pavores, porque Ele é um Deus super, muitíssimo apaixonado, generoso e amoroso para com a sua vida. Em João 17, verso 23, parte final, capítulo 17 de João é oração sacerdotal. No versículo 17, no João 17, no versículo 23, parte final, Jesus fala com o papai acerca de você. Quem é seguidor de Cristo aqui, diga aleluia. Jesus fala com o papai acerca de você o seguinte: Pai, tens amado a eles como me tens amado a mim. RC, Bíblia Revista e Corrigida, mas na linguagem de hoje está assim, João 17, 23, parte final, Pai, amas os meus seguidores, como também me amas. Faz assim, fecha os olhos, comece a orar em línguas e comece a receber o amor de Deus, comece a sentir o amor de Deus. Isso vale também para as mães, para as filhas, para todos aqui presentes. Hoje é o dia dos pais, eu quero pregar para os pais, mas diz respeito a você também. Você é amado, você é amada, você é amado, você é amada. Comece agora a receber a ativação do amor paternal de Deus nas suas entranhas. Comece a se transbordar do grande amor de Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, você é muito amado. Deus te trouxe aqui esta noite para eu te dizer que Ele vai renovar o amor dele no seu coração. Ele vai te alargar esta noite acerca da percepção, do discernimento e da sensação do amor dele nas tuas entranhas. Receba ativação. Quero ouvir você orando em línguas, por favor. Receba ativação, ativação, ativação. Ativação do amor de Deus. Ativação, ativação. Comece a receber enquanto eu prego. Receba o fluir dos rios do Espírito do seu interior. Enquanto eu prego, receba golpes de amor, 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 golpes de amor. Você é profundamente, absurdamente amado por papai. Quero falar de 2 princípios, como eu falei no culto anterior, que entendo, na minha humilde teologia e conhecimento bíblico, que vão servir de ferramentas para você crescer em credibilidade, em confiança e em descanso nos braços de papai e na paternidade amorosa dele. Primeiro princípio. Vou inverter agora, técnico. Eu vou pregar invertido em relação à pregação do culto anterior. Primeiro princípio. Crendo corretamente. Diga, crendo corretamente. Crendo corretamente no princípio da
crendo corretamente no princípio da Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele viveu no século XIX, e ele disse assim: a crença correta conduz ao viver correto. E a crença correta que eu quero inculcar na sua mente hoje, para que você possa encarnar nas suas entranhas, é esta: você vive o princípio da morte. Colossenses 2:12, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Diga: eu morri à morte de Cristo, e ao ressuscitar, ressuscitei com ele. Então, o primeiro princípio de morte que eu quero te dizer é que você está morto para o pecado. Diga: eu estou morto para o pecado. Quanto mais revelação, clareza, profundidade temos, que como cristãos na terra vivemos no princípio da morte, tanto mais a justiça de Deus te envolve, te abraça, te cobre, te alimenta, te sustenta, te fortalece. A justiça de Cristo é a que vale, a minha, a sua. Isaías 64:4 é como trapo de imundície diante da justiça de Cristo. Quanto mais temos revelação de que somos desafiados como cristãos a viver o princípio da morte, tanto mais crescemos na revelação do princípio da vida em Cristo Jesus, por meio da sua justiça que está em nós. Quem entendeu, diga amém. Primeiro princípio que eu quero falar de morte: estamos mortos para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7 diz assim: aquele que está morto está justificado do pecado. Bata no peito e diga: eu estou morto, portanto estou justificado do pecado. Significa estar justificado do pecado, significa dizer que o capeta, o cão, o diabo, aquele bicho nojento, Beelzebu, que tem chifre, rabo, dente, presa, fedido e nojento, ele não tem mais direito de acusar você, porque você está morto para o pecado. Automaticamente o sangue de Cristo te justificou. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Sabe por que não há condenação sobre você? Porque você vive em Cristo o princípio da morte. Diga aleluia. Morte para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11 agora, eu estou na RC. Considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem entendeu que está morto para o pecado? Gostei desse aleluia aí, Bruno Carvalho. Dá outro aí. Já que foi bom, então agora, ó. 1, 2, 3, já. 7 aleluia, já, por favor. Obrigado. Preciso correr, tem tanta coisa a falar. Vou ter que sair já do princípio da morte e do pecado. Segundo princípio de morte que eu quero lembrar você, diga: eu estou morto para o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, 1 João 2,15 RC: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago capítulo 4, versículo 4, RC, Tiago 4,4 RC: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele, pois, que se constitui amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Na RA, esse mesmo versículo, no lugar de adúlteros e adúlteras, encontra-se a tradução infiéis. Então isso aqui é um adultério espiritual contra Deus, que Tiago, meio irmão de Jesus, está exortando os irmãos da sua época, e vale para nós também, porque a Bíblia é eterna. Diga amém. Então, quem vive no princípio da morte para o mundo, está no mundo, mas não é do mundo. Diga: eu estou no mundo. Gostei desse seu assim, Aninha. Diga: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. O que é o mundo? É essa sociedade organizada, corrompida, onde que é regida, governada pelo diabo e pelos demônios. No mundo, vale quem tem, quem pode, quem é. No mundo, é a lei da vantagem. Tire vantagem e oportunidade
seja oportunista em cima das pessoas. Diga: eu estou morto para este mundo. Ei, o que há de vir virá e não tardará. Cristo descerá. Deus vai resgatar você. A sua pátria é o céu. Você está morto para este mundo, porque a sua terra é o céu. Diga: eu estou morto para o mundo. Terceira morte. Diga: morto para a lei. Romanos capítulo 7, versículo 4 diz assim. Romanos 7, 4, RC. Já estáis mortos para a lei. Diga: eu estou morto para a lei. Qual a função da lei? Apontar de maneira simples e objetiva. Para que Deus deu a lei? Primeiro, apontar o seu caráter perfeito e irrepreensível. Segundo motivo pelo qual Deus deu a lei está em Romanos 3:20, parte B. Pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei foi dada para mostrar que Deus é santo, 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 perfeito, justo, e para mostrar que eu e você somos pecadores. Aí quando somos confrontados diante da lei, o que a gente faz? A gente alimenta o princípio da morte, que estamos mortos para a lei. E porque estamos mortos para a lei, ela já não tem mais domínio sobre nós para nos acusar, culpar e condenar. Romanos 7,4, já estáis mortos pela lei, já estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Lá na cruz Jesus pagou o preço, e você então foi liberto da condenação da lei. Já estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que demos frutos para Deus, RC, para que frutifiquemos para Deus, RA. Diga: eu estou morto para a lei. Tal qual marido e esposa, morre a esposa, o marido fica, morre a esposa, o marido fica viúvo. E agora a viuvez livra este marido da obrigação conjugal com essa esposa, porque ele ficou viúvo. Ei, quando Cristo deu a vida dele na cruz por você, você morreu para o marido que te acusava, chamado lei, e recebeu um novo marido chamado Jesus Cristo. Será que você pode bradar 3 aleluia por isso? Estevão, fala para todo mundo que tem que ter um quarto assim, ó. Oh, aleluia! Ih! Será que você pode bradar 3 aleluia, por favor? Vocês acharam que eu ia ficar quietinho, né? Se enganaram. Enganaram-se. Diga: eu estou morto para a lei. E outro princípio de morte que eu quero lembrar você, inculcar você, para você sair daqui encarnado por essas verdades. Diga: eu estou morto para o ego. O que é o ego? É a carne. O que é a carne? É a natureza humana pecaminosa que habita em nós. Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 18: porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Todos somos habitados pela carne. Porém, pela fé estamos mortos para a carne, para o ego. Diga: eu estou morto para o ego. Pastor, quer dizer que eu não peco mais? Até que peca, mas você já não tem mais prazer no pecado. Você foi liberto da escravidão do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga: uau. Quem está acompanhando, diga aleluia. Quem está aleluia, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Por quê? Porque o crente tem um noivo maravilhosíssimo chamado Jesus. E quem está alegre, 3 aleluia, já. Diga: eu estou morto para o ego. O centro do ego é a justiça própria. Justiça própria tem a ver com eu sou, eu tenho, eu posso, eu jejuo muito, sou espiritual.
eu oro muito, eu sou santo, eu leio muito Bíblia, medito, eu ganho as pessoas, eu faço obra de Deus. Tudo isso aí se chama ego. É a maior desgraça que existe. Então, como vencer o ego? Encarnando essa crença correta que diz que pela fé estamos mortos para o ego. Acerca disso, Paulo faz uma listagem. Nem sei se eu cito por causa do tempo, vou citar rápido. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. Aqui Paulo, ele fala das obras da carne em contraste, em oposição às obras do Espírito Santo. Ele fala dos frutos ou obras da carne, ele cita o fruto do Espírito Santo, e no final ele dá um conselho dizendo: não sejam orgulhosos, sejam humildes, vivam e andem no Espírito. Veja se não é. Gálatas 5, 16 a 26. Andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça, milita, guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora ele começa a falar do fruto do Espírito. Diga: eu estou morto para a carne, estou morto para o ego, e vivo para praticar o fruto do Espírito. Agora ele entra em Gálatas 5, 22, e eu paro no 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Tomar um fôlegozinho, né? E os que são de Cristo, igual estou no 24, crucificaram a carne com as suas paixões. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. É uma exortação, é um convite, uma exortação. Diga: eu vivo no Espírito e ando no Espírito. Aí no verso 26, Paulo encerra dizendo: não sejamos... Olha a humildade dele, ele se coloca, terceira pessoa do plural, Douglas. Eu chorei um bocado aqui, dizendo: Senhor, eu sou o menor aqui dessa igreja, eu sou o menor de todos, eu já não congrego mais aqui, já não sou mais pastor aqui, mas eu tenho uma olhadinha e vi tantos homens de Deus, como Douglas, como o pastor Gustavo, como Sandro, e tantos outros, o Wellington, que eram mocinhos na época que eu era pastor dessa igreja, e agora são homens, são pais de família, todos eles eram solteiros. Pastor Gustavo, terceiro filho, não podia ter filhos, Deus fez um milagre, deu 1, deu 2, deu 3, deu Estherzinha, deu Estevinho, e agora deu Noinha, Noa. Eu falei: Deus, essa igreja não precisa de mim para nada, e ela está muito melhor, e quem eu pastoreei hoje são grandes homens de Deus, melhores e mais usados do que eu. Diga aleluia. Deixa eu avançar. Então, diga: eu estou morto para a carne. Olha a humildade de Paulo em Gálatas 5, 26. Ele se coloca, terceira pessoa do plural. Não sejamos não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Todo dia, todo santo dia, no meu devocional de manhã, eu falo: eu sou grandemente amado, altamente favorecido, profundamente amado. Por isso, eu não sofro de inveja, de ciúme, de disputa, de rivalidade. Todo dia eu faço essa declaração profética na minha vida. E acredite, você me perguntar: quando é que você sentiu inveja? Tem tanto tempo que eu nem lembro. Porque todo dia eu faço essa declaração profética e digo para mim mesmo que eu não mando na carne, mas eu mando no Espírito. Quem entendeu, diga aleluia. Quando você fala: eu estou morto para a carne, você está dizendo para a inveja, para o ciúme, para a disputa, para o adultério, para a prostituição, para a mentira,
para o ressentimento, para a mágoa, para essas tranqueiras chamadas obras da carne, você está dizendo que nada disso tem domínio mais sobre você, porque quem te domina agora é o Espírito Santo, o Espírito do amor, o Espírito da graça. Faça assim com as suas mãos e receba ativação. Feche os olhos, ore em línguas e receba ativação da vida de Deus, receba ativação dos rios do Espírito, receba ativação do fogo de Deus. Quero ouvir você orando em línguas, por favor. Um parênteses para você sentir a presença de Deus aí. Receba ativação, 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 ativação do fogo da glória, ativação do poder da virtude, ativação da vida de Deus, vida de Deus. Receba fogo, ativação do fogo, ativação do amor, ativação da vida, 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 vida de Deus. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas e receba fogo, 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 fogo do Espírito. Não sei se eu estou surdo, não estou ouvindo ninguém orar em línguas. Feche os olhos, ore em línguas, por favor. Bem alto, eu quero te ouvir, por favor. Isso, obrigado. Obrigado, amém. Eu inverti. Sempre a gente prega com mais liberdade no segundo culto, não é pastor Denis Júnior? Não é pastor Gustavo Paiva? Não é pastor André Galina? Eu inverti. E agora é o segundo princípio, edificando uns aos outros. Porque o primeiro princípio abre a porta para o segundo. No momento que você vive no princípio da morte, morte para o pecado, morte para o mundo, morte para o pecado, para o mundo, para a lei, e morte para o ego, a consequência disso é que você está ativado para edificar. Romanos, edificar uns aos outros. Diga edificando uns aos outros. Por favor. Isso. Primeiro princípio para você, todos os dias, sempre que necessário, eu preciso todos os dias estar nos braços de papai. Quem é como eu, diga aleluia. Todos os dias, para você sentar lá no colo dele e mamar na teta de El Shaddai. El Shaddai, aquele que é mais do que suficiente. Essas coisas minhas, né? Porque eu tenho liberdade com o papai. Por isso. Eu falo de orgasmo espiritual. Por favor, não escandaliza comigo, não. Se eu te escandalizei, me perdoa. Eu tenho orgasmos espirituais de repetição todos os dias. Frequentes vezes durante o dia. Às vezes eu estou dirigindo, eu tenho orgasmos espirituais. O orgasmo físico é maravilhoso, mas os espirituais são extremamente mais preciosos, deleitosos, prazerosos. Então, o primeiro princípio para ter liberdade com o papai dessa forma é viver no princípio da morte. Isso aí te introduz no segundo princípio. É automático o acesso ao segundo princípio, que é edificando uns aos outros. Se eu te escandalizei, me perdoa. Se vocês me perdoam, agora eu estou aqui. Sai de mim, acusação, estou me sentindo culpado. Sai, Satanás, está vendo? Estou pregando para mim mesmo. Eu estou morto para a lei não tem poder mais de me condenar. Vamos aplaudir o Senhor. Eu sou o pregador mais doido e esquisito que existe, né? Eu sei que sou. E obrigado porque você me tolera. A Abigail está dizendo que eu sou 10. Obrigado. Quero encerrar. Foi só aqui meia dúzia de irmãos. Quero encerrar. Então tá bom, vou até 10h30 o culto então. Brincadeira, brincadeira. Quando você vive o princípio da morte, a morte em Cristo te constrange a praticar o princípio da edificação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4 diz assim: Wellington, você também era jovenzinho aqui, né? Solteiro. Agora é um homem maduro, com os cabelos já ficando grisalhos, como os do seu papai. Olhe para cá, por favor. 1 Coríntios 14, verso 4 diz assim: o que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Essa palavra, preste atenção, por favor, que eu quero correr por causa do tempo. Essa palavra edifica-se, verbo edificar, no original grego do Novo Testamento diga, oikodomeu.
Repita, oikodomeu. Oikodomeu significa edificar, construir. Mas numa exegese, numa interpretação minuciosa dessa palavra, na sua etimologia, pode-se dizer que edificação é Edgar. Se você precisa de alguém que faz móveis, eu tiro o chapéu para esse moço. Fez móveis para o pastor Denis Júnior, fez para mim, o cara é 10, ele e o sogro dele. O pastor Gustavo Paiva está testificando. Fica em pé, irmão, quero te abençoar. Você precisa de móveis para procurar esses dois irmãos. O André Galina também está testificando. São excelentes, cumprem, aliás, nem cumprem. Eles falam que vai te entregar os móveis, entrega antes. Vamos aplaudi-los? Precisar? Eu estou indicando. Gente séria, honesta, cristãos cheios do Espírito Santo, membros e líderes desta casa. Obrigado. Não estava nos planos, hein? Essa merchandise. Me paga um cafezinho depois. Não quero nem um percentual, mas um café eu quero. Café gostoso. Covarde. Depois eu explico o que é café covarde. Bom, volta aqui. Estou no princípio da morte. Aí eu entro, sou constrangido a praticar edificação. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua estranha? Bruno Carvalho, rai. Edifica-se a si mesmo. Edifica-se. Oikodomeu do grego significa construir dentro de si a capacidade de abrigar presença e poder de Deus. Quanto mais eu procuro orar em línguas o dia inteiro. Levanto orando em línguas, vou dormir orando em línguas. Quanto mais em línguas eu falo, Paulo diz que eu me edifico, oikodomeu, isto é, eu vou construindo dentro de mim a capacidade de abrigar a presença e poder de Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu fui em Romanos capítulo 15, versículo 2, teólogo, pastor, diretor da escola teológica Dínamos. Eu, se fosse você, fazia o curso teológico dessa igreja, porque só tem professor fera, pastor André Galina, o Jansen, pastor Denis Júnior, pastor Gustavo Paiva, pastor Márcio Ricardo, e eles nem convidam mais para dar aula, para você ter uma ideia, o nível deles. Eles sabem que eu sou o menorzinho mesmo, mas eu aceito, tá, tudo bem. Não estou com mágoa, não. Estou brincando com o pastor André Galina. Os professores são muito bons. Eu fui em Romanos 15, verso 2, está escrito lá o seguinte, hoje, meditando. Cada um de nós, Paulo falando, cada um de nós, diga nós, agrade ao seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Irmão Ângelo, olha o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para nós aqui. Romanos 15, verso 2. Cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Repita, por favor, cada um de nós. Dá uma olhada para os irmãos e fala para eles. Cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Olha para cá, por favor, eu fui no original grego para saber o que é edificação aqui. Para minha surpresa, pastora Bruna, edificação aqui também é oikodomeu. A Bíblia está dizendo que eu devo agradar você para provocar em você uma edificação, oikodomeu. Isto é, se eu te agrado, eu constranjo você a brigar ainda mais a presença e o poder de Deus em si. Presença e poder de Deus é igual a graça. Graça significa favor imerecido. Não fiquei satisfeito, falei, deixa eu dar mais uma mergulhada, estudar mais um pouco. Eu fui em Romanos capítulo 14, versículo 19, sabe o que está escrito lá? Romanos 14, 19. Sigamos, pois, a paz, sigamos, pois, as coisas que... Eu estou na RC, Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida de 2009, mas a de 1969 é igual, e a de 95 também. Romanos 14, estou caminhando para a conclusão, fica ligado, por favor. Romanos 14, verso 19, RC. Sigamos, pois, as coisas, diga sigamos. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Aí eu fui, professor, pastor André Galina, eu fui lá no original, na Bíblia Olive Tree, com concordância Strong, pus o meu dedinho. Sabe qual a palavra que apareceu aqui em Romanos capítulo 14, versículo 19, sobre edificação? Oikodome. Porque oikodomeu é o verbo, edificar. E oikodome é o substantivo, né? Edificação.
É isso mesmo, né? Hã? Obrigado. Ali o professor, exímio professor de inglês também. Fica em pé, Bruno Carvalho. Você quer aprender inglês? Procura esse moço. Ele é professor do pastor Denis Júnior, do pastor Gustavo Paiva, do pastor André Galina e de um bocado de gente. Não, é verdade, excelente professor. Quer aprender inglês? Fala. Bom, olhe para cá, por favor. De novo, a palavra edificação de Romanos 14, 19 é oikodomê. Isto é, se eu sigo a paz, se eu sigo as coisas que servem para produzir em você paz, eu vou te edificar. E te edificando, você vai se enchendo da graça. E quanto mais você se enche da graça, presença, favor e poder, porque esse que é o oikodomeu, tanto mais você se torna um cristão aperfeiçoado, ungido, glorificado, adornado, ataviado, embelezado pelo Espírito Santo e capacitado e treinado para o cumprimento do propósito eterno para o qual Deus te criou. Quem entendeu, diga aleluia. Eu podia pregar muito mais, vou parar aqui. Vocês entenderam? Eu ia falar muito mais sobre edificação, mas eu preciso desses minutinhos finais que eu tenho para fazer uma pecinha teatral. Você entendeu que o princípio da morte introduz na edificação? Vou citar só Romanos 14, 17 para confirmar isso para você biblicamente. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí o verso 18, Paulo diz assim, o verso 18: porque aquele que nisto serve a Cristo é agradável a Deus e aceito pelos homens. 14, 18. Aí vem o 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Você entendeu que quando você vive o princípio da morte, a justiça de Cristo é ativada em você e, consequentemente, você se enche de paz e da alegria do Espírito Santo e, consequentemente, você agrada a Deus, é aceito pelos homens. E aí o verso 19 diz: você segue a paz, as coisas que são para a paz e para edificar as pessoas. Quem entendeu, diga amém. Acabei de pregar. Quando eu falei que acabei de pregar, eu pensei que eu ia vir tão alto aí. Não, pastor, acabei de pregar. Lembrando você que em Lucas 15, versos 11 a 32, está narrada a parábola do pai pródigo. Lá está escrito filho pródigo, para mim é pai pródigo. E o pai pródigo, naquele lugarejo, e o pai dessa parábola, você sabe, aponta para Deus Pai, Abba. Ele, como os anciãos da época, se vestia com uma roupa que era como um vestido, comprida. E essa roupa dificulta correr. Vou tentar correr aqui, quer ver? Se correr, cai. A não ser que corra uma corrida lenta e constante assim. Essa aqui é uma corrida, a minha ilustração teatral, lenta e constante. Mas a corrida que o pai da parábola deu de encontro ao filho pródigo, que estava mendigando na miséria e pobreza, aos trapos e farrapos, passando necessidade, doente do corpo e doente da alma, cheio de culpa e condenação, cheio de depressão, medo, pânico e terror. A corrida que papai deu foi um print, é print que fala, né? Uma largada explosiva. Só falei para ver se você sabe.
Professor, sprint. Ele deu uma sprintada. Ele foi desonroso em correr, porque no costume dos anciãos, o ancião não podia correr, era desonroso para ele. Além disso, ele suspendeu o vestido. Devia ter alguma coisa por baixo, assim como eu, claro, para não correr o risco de cair como eu caí. E ao invés de ele fazer uma corrida lenta, ao invés de ele fazer uma corrida lenta e constante, ele fez uns sprints, uma largada explosiva para abraçar o filho, vestido, colocar anel de honra no dedo, matar um bezerro, mandou matar um bezerro cevado. Olha só, eu não encerro esse teatrinho, faz assim por favor. Feche os olhos, comece a orar em línguas. Espírito Santo, eu já preguei. Agora eu vou fazer meu humilde teatro aqui de 1 minuto. E nesse 1 minuto